Iniciada a obra em março de 2000, deveria ter sido entregue em novembro do mesmo ano, 2020. Com um orçamento de R$ 637 mil, a previsão de entrega da obra é para 4 de dezembro de 2022, segundo a matéria do jornal Folha da Mata. Mas sem previsão de entrada em funcionamento, pois ainda faltam móveis, equipamentos, pontos de energia e a definição de quem trabalhará no centro, se serão funcionários terceirizados ou concursados. Só essa definição aí de que se vai ser concursado, ou abrir um concurso, ou contratar um terceirizado, ou licitar toda essa compra de imóveis aí, eu acho que vai mais uns 6 meses ou um ano para frente para isso começar a funcionar. Breno, e é uma coisa importantíssima, que o nosso município vive um caos com com esses animais soltos nas ruas aí. Brenda, eu vou começar por você, que eu sei que você tem uma participação imensa nessa história toda aí. Eu queria que você falasse para a gente a sua visão desse negócio, contasse um pouco, de repente, do histórico, como é que isso aconteceu e tal. Fala com a gente aí. Fabão. Ô, Fábio. Oi. Só um minuto. Tá ouvindo. Tá travando a sua conexão, tá? Não, mas já voltou. Fala, gente, Brenda, vê se melhorou. Olá. Aí, beleza? Maravilha. Manda bala. Conta pra gente aí, Brenda, como é que é essa história aí do centro de zoonoses? Perfeito. Primeiro, quando eu era vereadora, nós tentamos, via Ministério da Saúde, que isso é uma questão de saúde pública, 2 vezes conseguir esse recurso, mas o município não se adequava. Por quê? Primeiro, que não tinha nenhum dado. Isso era um fato. Então, o secretário de Saúde, Marcos Citino, maravilhoso secretário, a gente ia junto, fazia as questões, tudo, então a gente não conseguiu. Por fim, a gente modificou o projeto, mas ainda também não conseguiu. Então a gente não se enquadrava. E aí eu tentei, junto ao senador Anastasia, a primeira emenda de um senador da República em Viçosa, essa reunião, intermediada pelo Rodrigo de Castro, deputado, e o Danilo de Castro, ex-deputado. Me recebeu muito bem, eu fui com o projeto embaixo do braço, o nosso querido Taioba foi comigo, a Sovipa, na época, mandou uma representante que morava lá em Belo Horizonte, que era voluntária, fomos comigo, o senador Anastasia olhou, a gente mandou um projeto na época de R$500 mil, e tudo tem negociação na política, né? Então me foi sugerido, falou, vai, divide esse projeto no meio, porque 500 mil ele não vai mandar, não. Então, o IPLAN, maravilhosamente bem, dividiu o projeto no meio, fui eu lá de novo, e aí 250 mil na época ele liberou, e a prefeitura, junto com o seu orçamento, colocou o resto. Mais ou menos é isso, uma história bem contextualizada. Fui muito criticado, mas muito criticado pela ignorância de parte da população, dizendo que estava gastando dinheiro com cachorro e deixando os hospitais para lá. Lembrando que é questão de saúde pública. Lembrando que é um município que tem tudo organizado, que não tem cachorros abandonados, que tem um centro para tratar, é um município que recebe mais atenção dos empresários. O empresário quer vir para cá, que o turista quer vir visitar também, porque isso tudo atrapalha. Então, há toda uma logística, além da saúde pública, envolvida nessa questão. Conseguimos, licitamos a obra, o espaço ali da prefeitura, ali na colônia, é muito grande, foi destinada uma parte para ele, e eu fiquei muito feliz quando começou a sair do papel. Fizemos o protocolo inicial, que tem que ter isso para registrar, para receber emenda, do que funcionaria. Vai pegar os cachorros tudo da rua e colocar lá? Não, vai uma casa de passagem. Pegou o animal, tratou se ele estiver doente, castrou, microchipou, né? Deixou lá para fazer umas feiras de adoção. Não foi adotado, gente, que o animal não vai ficar numa baia mais a resto da vida, não. Cientificamente, eu fiz muitas audiências sobre isso, reuniões públicas. Cientificamente, ele volta para aquela rua, para aquele endereço, e ele vai tomar conta daquele espaço, não vai deixar outro animal chegar ali e não vai reproduzir mais. Qual é a tendência com o passar dos anos? Porque o problema do brasileiro é querer coisas imediatas, que tem que funcionar hoje e resolver hoje. Com o passar dos anos, a população vai diminuindo. Mas, para isso, concomitantemente, eu fiz um trabalho com vereadores
da região. Não surtiu muito efeito, ainda mais que a pandemia entrou logo em vigor. Não surtiu muito efeito. Mas, recentemente, eu acho que foi esse ano, eu fiquei muito lisonjeada, a cidade de Paula Cândido fez a lei parecida com a legislação que eu fiz aqui, que o município também tinha que ter uma legislação que estava parada lá há muito tempo e não correu. Eu fiz essa legislação. O município de Paula Cândido recentemente fez, baseado na nossa, claro, colocou as questões deles, que cada um tem, e fizeram um agradecimento para mim. Eu fiquei muito satisfeita. Mas a questão de ser desonosa é essa. Você está certíssimo, ainda, enquanto estava fazendo, a obrigação do município é já ir fazendo a obra, já ir, que não faltou dinheiro em nenhum momento, é ver o que vai gastar, como vai ser o processo para contratação. Se ele tivesse já organizado isso tudo no tempo da obra, agora ele podia lançar, porque ano que vem já não é ano político mais, né? Ele tem esse ano para poder lançar. Mas vamos ver, ainda há esperança. Nessa administração eu não tenho tanta, mas ainda há esperança se os vereadores cobrarem com mais afinco e com mais justificativo. Ali na Câmara de Vereadores não vale a emoção, o choro, o tadinho do bicho que está na rua, não. Ali tem que ser justificativa no papel, com dados, com estatísticas e com o que o município vai ganhar com isso. Entendi. Então, nesse espaço de tempo aí de 2020 até agora, todas essas licitações de compra de imóveis, de equipamento, de carro, e de decidir quem é que vai trabalhar lá, se é terceirizado ou se é concursado, nós temos 2 anos para a prefeitura fazer isso, ela não fez, né? Vai fazer agora, depois que... Aí a obra, eles inauguram a obra e fica aquilo lá fechado, 1 ano fechado, juntando poeira e criando mato lá dentro. É complicado isso, viu? Poxa vida. Zé Maria, solta os cachorros aí. Aqui em casa até é gato. Fabão, eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa matéria na Folha da Mata, porque é o que a Brenda falou. Existe toda uma história, que foi a captação do recurso, depois a história sumiu, por conta da pandemia mesmo, né? E agora, quando a Folha da Mata levantou essa história novamente, que eu vi a obra pronta, fiquei muito surpreso e feliz com a história, né? Com estar nesse ponto. Mas, como tudo na administração pública, seja municipal, em todos os níveis, mas municipal é mais visível, isso porque está aqui, ó, no quintal de casa. Há uma morosidade, né? Vamos construir a sede. Construiu? Beleza. E agora? Vamos contratar o pessoal. Beleza. Vamos comprar o mobiliário. Cara, tinha que ter uma gestão do projeto. Existe o projeto? Existe. Tem a verba? Tem. Vai ser feito? Vai. Então, cria-se uma comissão de gestores, de gestão daquele projeto, aonde, paralelo à execução da obra, já vai sendo licitada a compra dos materiais, dos insumos, dos móveis, já vai sendo preparado, vai ser concurso público? Beleza, já vamos preparar o edital do concurso, mas não existe gestão, né? É tudo feito nas coxas. Isso é culpa do Raimundo? Só do Raimundo? Não, sempre foi assim, né? A própria história do passe lá teve adequações à obra, né? Foi necessário certas adequações também, mas isso é típico, cara, é típico, né? E as pessoas, Brenda, também não conseguem enxergar que eu vejo, acima de tudo, essa questão da retirada dos cães de rua, animais, né, de rua, assim, acima de tudo, uma questão de saúde pública. Porque basta 2, 3 animais desse aí for detectado raiva neles, por exemplo, e estiver exposto nas ruas, vai só descobrir depois que o bicho já tiver disseminado isso. Ou, de repente, tiver mordido alguém, acontecido algo pior. Então, não tem que se ter animais soltos nas ruas. Isso é fato, né? Acima de tudo, uma questão de saúde pública. Esse pensamento que você falou aí, Brenda, são de pessoas, é um pensamento muito fechado mesmo, sabe? Em vez de gastar com o hospital, vai gastar com o animal. Mas esperar o quê de uma pessoa que diz uma bobeira dessa, né?
Está de parabéns. Brenda, quer colocar mais alguma coisa aí? Eu quero aproveitar que a Maria falou de gestão de projetos. É uma boa questão, se não me engano, talvez é porque eu não sei qual é o critério, mas é um exemplo bom a ser seguido, a gestão de projeto da construção da ET Barrinha, que tem que envolver campanhas educacionais, envolver a comunidade onde está sendo construída aquela obra, para depois não acontecer que o centro zoonose vai virar um depósito de bicho, porque os outros vão começar a abandonar ali. Então, o que o sistema de monitoramento daquela região vai ter? Tem que acontecer isso tudo. E, principalmente, fazer com que a população entenda o real objetivo do centro de zoonose. E o centro de zoonose não cuida só de cão e gato, cuida de cobra, de escorpião, de urubu, cuida de pássaro. A questão é muito ampla. E para isso sair do papel, depois que entregar a obra, realmente vai demorar um pouquinho, porque é muito legal. E aí o município também vai começar a poder receber mais verbas, porque ele possui um centro de zoonose, gente. Então, uma coisa leva a outra. Agora, se a população não castrar seus bichos, não parar de abandonar na rua, não há prefeito, prefeita, vereadora, Sovipa, ONG e tal, a coitadinha da Paula Rita, mais da Clotilde, que tem 100 e tantos animais em casa, não tem gente que aguenta fazer. É responsabilidade de todo mundo. Parar de vender e comprar animal, a lei não permite isso. Então, a população tem que aprender que a responsabilidade, a culpa, o êxito, não está só nos políticos, não. Está também na participação de cada cidadão. Eu vejo o seguinte, o problema da administração pública, em função eu falando agora desses atrasos todos aí, o problema é justamente na capacitação ou na capacidade do administrador público de administrar o município. Quando eu falo isso, às vezes, tem gente que fala, mas você não pode pensar assim, porque todo mundo todo mundo tem o direito de se candidatar. Tudo bem, eu sei que tem direito a se candidatar, é normal. Mas a pessoa precisa ter capacidade técnica para administrar uma cidade inteira, um órgão da cidade, seja lá o que for. Tudo bem que ele tem o direito a se candidatar, mas a população precisa entender esse tipo de coisa. A pessoa vota, porque ele é bonzinho, porque ele é gente boa, tarará. Não é assim. A população precisa pensar o seguinte: você tem uma empresa, você colocaria esse camarada para administrar a sua empresa e você ia ficar lá sentado esperando o resultado da sua empresa? E você ia entregar tudo na mão desse cara. Esse cara vai comprar, esse cara vai vender as suas coisas, esse cara vai fazer tudo, ele vai cuidar da sua empresa. É assim que a população precisa pensar. Não, eu vou colocar fulano de tal para administrar a minha empresa porque ela é gente boa. Esse aqui é o grande problema nosso. Não é assim que funciona. Não é um gente boa que a gente precisa. Toda cidade precisa de um bom administrador. Zé Maria, você tem aí uns 30 segundos aí para a gente fechar isso. Ô Brenda, você tocou num assunto que eu já ia até usar do seu conhecimento para poder saber. É proibido a venda de animais, então? Cães, gatos? Pois é, sim. Se é proibido, gente, aqui dentro de Viçosa mesmo, no Facebook, em todos os lugares, existe propaganda descarada de venda de animais, sobretudo de cachorro. Então, assim, a gente poderia incentivar uma certa forma de denúncia anônima, que seja, entendeu? Porque parando com a venda, de repente pode-se criar uma conscientização de adoção. A gatinha que tem aqui em casa, mais vira-lata impossível. Só faltou ser rajada de cinza. Entendeu? Achei na rua, aqui na esquina da minha casa. Então, parar de comercializar isso. E um outro ponto, o Brenda levantou muito bem no início da nossa conversa aqui, é a questão da gente ficar... aí sim a prefeitura abriu os olhos quanto à importação de cachorro da região, porque isso vai aumentar. A partir do momento que se criar na região, Viçosa tem um local adequado para poder tratar os animais. Você pode ter certeza que vão juntar as cidades vizinhas que querem resolver o seu problema, vai criar problema para a gente. Isso já acontece e vai piorar.
Para então encerrar esse assunto, vocês me permitem 30 segundos, o reitor da Universidade Federal de Viçosa foi à Câmara um tempo atrás, eu até fiz uma crítica no meu canal, depois você põe um canal aqui, tá? Para poder o pessoal seguir. Pode deixar. E ele apresentou o plano de manejo da UFP. Aí sim, dados, ações, quem vai cuidar, o que vai fazer. Parte dos voluntários da causa animal não gostaram porque o reitor cuidou da parte da UFV. E está certo. O que tinha que ter sido feito lá daquela apresentação dele na Câmara pelo município? Copiar, fazer o nosso também. Então, criticaram o reitor, criticaram muito e não tomaram atitude nenhuma até hoje, a não ser que estejam fazendo, aí eu peço perdão e eu não saio. Bom, então vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa. Vamos falar agora de um trabalho de tratores aí na zona rural disponibilizado pela prefeitura.